Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge número 100, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também nos agregadores de podcast, no YouTube, estamos também na rádio da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos para o auge, para mais 100 episódios. Hoje o Papo no Auge comemora a marca de 100 episódios, como eu falei no início do nosso programa, na entrada, um número muito simbólico que me enche de alegria. Minha gratidão a você, querida ouvinte, querido ouvinte. O Papo no Auge existe por um propósito muito claro, levar as pessoas à reflexão, promover educação. E por falar em educação, o episódio de hoje flerta com essa temática. Vamos falar sobre educação na era digital. Mas que conceito é esse? Qual é o impacto do digital no processo de ensino-aprendizagem? Como será a atuação docente nesse novo ambiente educacional que une o físico, o digital e o social? Para destrinchar esse assunto, convidamos um docente que dispensa comentários. Conosco aqui no Papo no Auge, o professor doutor Silvio Meira. Atualmente o professor Silvio é professor associado da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e professor emérito do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Também preside o Conselho de Administração do Porto Digital, uma instituição que já tem mais de 20 anos, um dos maiores parques tecnológicos do Brasil. É cientista-chefe também da TDS Company, além de ser sócio de diversas empresas. E que honra receber o senhor em nosso programa, professor Silvio. Satisfação enorme voltar a falar com o senhor. Um prazer. Tudo bem aí? Tudo jóia, tudo jóia. Bom, de imediato, sempre pergunto aos docentes que por aqui passam, né? De onde veio a motivação para ser professor, pesquisador, lidar com inovação? E mais uma vez, muito bem-vindo ao Papo no Auge. Veja, algumas coisas a gente acaba construindo o propósito no caminho. Quando eu comecei a ser professor, eu não sabia exatamente por que eu deveria estar fazendo aquilo. De uma forma muito operacional, eu comecei a ser professor quando eu estava no ensino médio. Meus colegas me perguntavam como resolvia problemas, eu ia lá e não porque eu sabia, mas porque eles perguntavam, eu não sabia, aí eu tentava aprender a resolver aquilo, aí uns eu resolvia, outros obviamente eu não conseguia, mas os que eu conseguia eu começava a explicar como era que eu tinha feito e era às vezes difícil das pessoas entenderem porque o jeito que eu tinha feito não era fácil de fazer, vez por outra também, ou seja, um mundo de vezes por outras. E aí eu comecei a me preocupar com uma coisa chamada, que vim descobrir muito tempo depois quando eu fazia doutorado, a elegância semântica das respostas. Uma solução, muito mais do que uma resposta, ela não deve ser só correta. Ela deve ser simples de ser explicada, simples de ser entendida, simples de ser usada pelas pessoas. Quando a gente é professor, normalmente de forma clássica, você trabalha num universo de conhecimento abstrato, perguntas e respostas. Mas o mundo real funciona na base de conhecimento concreto, problemas e soluções. E um problema não trivial que os professores normalmente não resolvem é o de mapear problemas em perguntas, descobrir respostas para as perguntas e aí mapear as respostas em soluções, ou seja, mapear o abstrato para o concreto na vida real. Eu descobri que meu propósito iria ser esse. À medida que eu comecei a entender o que era que os professores faziam, que o meu propósito era trazer o abstrato para o concreto na vida real. Daí o meu processo de vida, né, de construir coisas, de construir instituições, de criar negócios, de criar soluções na forma de ecossistemas, de escolas, de instituições,
de empresas que literalmente resolvam problemas. Eu deixei de me preocupar só com responder perguntas. Muito bom, professor. E seguindo aqui o nosso papo, né? O papo é sobre educação, sobretudo educação na era digital. E para isso a gente precisa entender o conceito, tá? Para os ouvidos mais desacostumados, o que seria um ambiente digital, professor Silvio Meira? A educação, ela existe basicamente desde que nós existimos, humanos, né? Se você quiser, a educação existe também entre sociedades de baratas, de formigas, de pássaros, de absolutamente tudo. Uma parte suficientemente grande do processo educacional é você instalar nas pessoas, literalmente programar, um código de comportamento social. Uma parte significativa, por exemplo, dos primeiros anos da escola faz exatamente isso, prepara as pessoas para viver em sociedade. Esse preparo é diferente por cultura. Na cultura X tem o preparo para X, na cultura Y tem o preparo para Y. A escola que a gente entende, a escola de resolver um problema que não é esse problema social, originalmente na tradição ocidental, era uma escola de pensar, era uma escola de pensar sobre o mundo, era uma escola de descobrir os problemas do mundo e desenvolver coletivamente, o coletivo da escola, junto com o coletivo ao redor da escola, desenvolver as soluções para esses problemas do mundo. Não era para fazer perguntas e responder abstratamente, era para resolver os problemas do mundo. Então, no contexto onde você estudava no passado distante, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, você tinha um interesse prático e objetivo nele. Não era eu vou para a sala de aula e alguém me treina no Teorema de Pitágoras. Quando a gente vê o treinamento, a programação social da escola, você reuniu um grupo de pessoas da comunidade para, aspas, elas aprenderem, fecha aspas, ali na escola, como é que elas se comportam em comunidade. Isso é um aprendizado prático. Ele continua existindo, que a escola tenta ensinar ou não, porque as pessoas vão ter que conviver ali e elas vão desenvolver os seus protocolos de convivência. Mas a gente foi abstraindo a escola de tal maneira que a escola passou a ser um discurso. Uma autoridade fica na frente, faz um discurso para os supostos aprendizes, né, que a gente chama de alunos, e depois eles têm que regurgitar esse discurso na forma de provas, né? Quer dizer, a gente já ouviu falar, você já ouviu falar dos professores que fazem a pergunta na prova de responda como dado em sala. Não é responda, não é procure uma resposta, mesmo que abstrata, que você desenvolve na hora. É repita o que eu disse. Se é para fazer isso, a gente podia mandar as pessoas para centros de treinamento de pets, porque lá faz isso, tá certo? Role, faça não sei o que lá, eu dou um biscoito. Vai pegar um pedaço de pau, eu dou outro biscoito. É treinamento de pet. Nós somos seres humanos. Isso é uma coisa um pouco mais sofisticada do que um pet. Dependendo da escola, não muito mais sofisticada, como a gente sabe. E aí tem uma coisa na parada aqui, que é o seguinte: quando a gente faz a transição da era antiga para a Idade Média, a escola se torna uma escola monástica e baseada em dogmas, que não podem ser questionados sob pena de você ser assado numa fogueira, por exemplo. Como aconteceu com muitos filósofos, professores e cientistas da época que se recusaram a acreditar em teses sem provas. E essa escola dogmática, ela se fecha num espaço, sala de aula, que é industrializado pela Revolução Industrial, obviamente, onde você passa a querer treinar as pessoas em escala. E aí não tem espaço para o diálogo. A escola, que foi fundada de forma dialógica na tradição ocidental, dos participantes debaterem como resolver os problemas do mundo real, ela vira uma escola monológica, ela vira uma escola repetitiva e repetitiva de dogmas. Não é repetitiva de tente resolver isso aqui do seu jeito. Não é isso. É isso aqui é assim e repita que é assim. Repita. Vamos lá. É como se fosse uma aula de tabuada. Essa escola, ela
se dá bem na sociedade, é uma escola de fazer provas, né? Ela se dá bem até o começo da internet. No começo da internet, ela entra em colapso, porque a internet não é a sala de aula, a internet é desorganizada, a internet é caótica, a internet é literalmente uma rede, e uma rede entre pares. E aí os pares, principalmente os alunos, aprendem a usar a internet mais rápido do que os professores. Descobrem muito rapidamente que tem alguns não professores, mas educadores, apesar disso, na rede, nos canais de vídeo, por exemplo, propondo projetos que estão associados a problemas da vida real, que se você resolver, você aprende um bocado de coisa. De uma maneira desordenada, de uma maneira, às vezes, pouco ética até, de uma maneira desestruturada do ponto de vista da elaboração do conhecimento, mas o fato é que a gente conhece hoje muita gente que se tornou de chefe de cozinha a piloto de avião, passando por quase tudo no meio do caminho, em canais de vídeo digital, que tem laboratórios, que tem aprendizados, que tem oportunidades de aprendizado. Essa escola distribuída na sociedade, habilitada pela internet, é uma escola social baseada em cima de plataformas digitais. Esse social, digital, essas duas dimensões do mundo abstrato, por mais incrível que pareça, a escola, que é um negócio abstrato, de fazer perguntas para obter respostas, não conseguiu aprender a usar até hoje. E a escola digital é justamente a escola que não relega a, a nulidade ou a completa falta de uso à dimensão física da realidade, porque entende que a dimensão física da realidade, incluindo nós, as pessoas, como educadores, como aprendizes, assim por diante, é absolutamente, literalmente vital, mas inclui as dimensões digital e social e faz uso delas dinamicamente na construção do espaço de aprendizado. A escola digital, ela quase que vai abolir a sala de aula como o locus primordial do encontro das pessoas. Porque, muito provavelmente, se a gente distribuir o conhecimento e os protocolos de aprendizado em rede e fizer com que cada pessoa aprenda no seu tempo, eu posso levar minutos para aprender alguma coisa, enquanto outras pessoas para a mesma coisa levam horas, e vice-versa. Eu posso levar horas para aprender coisas que são absolutamente naturais para pessoas que aprendem em minutos. Então, a gente querer sincronizar no mesmo relógio, numa sala de aula física, um aprendizado de alguma coisa em uma hora, porque as pessoas deveriam fazer aquilo ali naquele mesmo período, espaço temporal, né, na sala, naquele tempo, aquilo não faz sentido. E não faz sentido para a maioria das pessoas. Por exemplo, porque eu acordei com dor de cabeça. Por exemplo, porque meu time perdeu ontem. Ou o time do professor perdeu ontem e ele está mais chato do que em qualquer outro dia. Então, a gente tem que aprender que não se aprende como uma máquina. Nós não somos máquinas. A escola digital liberta o processo de aprendizado pelo acontecer na rede. Eu não fui à aula ontem. Onde é que está a aula agora? Não, você perdeu a aula. Na escola que inclui as dimensões digital e social, você não perde mais aulas. Você não perde mais aulas e o professor não pode lhe perguntar o que foi que aconteceu na aula ontem, porque a oportunidade de aprendizado ela é distribuída no espaço-tempo. E eu escolho quando é que eu vou aprender, desde que haja um mínimo de coerência num processo de fluxos de aprendizado que não tenha nada a ver com a grade curricular. A escola e a mentalidade dos educadores e, consequentemente, as possibilidades dos alunos, dos aprendizes, está presa a ela, a escola, em grades curriculares, ditadas verticalmente, de cima para baixo, para programar a sociedade. Sensacional, professor. E trazendo, a partir do que o senhor está falando aí, conhecendo a realidade das redes educacionais brasileiras e trazendo o Nietzsche para a conversa, né? A sala de aula está morta, professor? Quem costuma dizer isso é meu irmão, Luciano Meira. Mas ele diz de uma outra forma. Ele não diz que a sala de aula está morta, ele diz que a aula está morta. A aula, como fonte de exposição de sabedoria por alguém que, teoricamente, é autoridade naquele assunto,
essa está definitivamente morta. Ela está morta e, na realidade, não foi enterrada. Então, a aula continua por aí como um zumbi físico. Na realidade, o que a gente viu durante a pandemia e vê agora ainda é que a aula foi transferida do espaço físico para o digital e social, como se alguém estivesse interessado em observar um outro qualquer, entre milhões de possíveis expositores, falando 2 horas sobre o mesmo assunto, como se alguém tivesse tempo para fazer isso, como se o tempo ainda fosse para alguém fazer isso. Então a aula morreu, fato. A sala de aula, Saulo, talvez não, porque a sala de aula é um espaço. Se a gente desbancarizar a sala e transformar a sala num ponto de encontro, num ponto de vivências, num ponto de articulação entre o mundo físico e o digital, num ponto de socialização que se estende pela rede, uma socialização também físico-digital, se a gente absorver e capturar as dimensões da nossa realidade, porque hoje a realidade é física, digital e social simultaneamente para todo mundo, eu acho que a sala de aula tem muitos usos. Por exemplo, claro que é possível a gente imaginar, escrevendo equações de química, é possível imaginar reações. Eu achava mágico imaginar que cores as coisas iam ficar em função do que eu estava combinando nas proporções das reações químicas que eu escrevia em papel. Mas eu achava ainda mais fantástico a fumaça nos beckers dos laboratórios quando eu misturava aquelas coisas. Então, ir para uma sala de aprendizado, para um espaço físico de aprendizado, onde você tem laboratórios de química, de física, de robótica, onde você vai manipular diretamente instrumentos físicos que vão reagir ao que você vai fazer, apropriadamente ou não, isso pode ser fundamental para você, de mais de uma forma, capturar mais profundamente entendimentos de mundo e possibilidades de intervenção nele. Agora, a sala de aula, eu sentar lá, sem a minha segunda tela, e ficar olhando para aquele cara que ficava falando na sala enquanto eu estava em casa jogando na minha segunda tela, aí não dá. Para deixar patente, né, bem claro, professor, se o futuro é digital ou digital, né, como é que seria um sistema educacional nesse tipo de ambiente? Como é que a gente junta o digital, o físico e o social num espaço, tempo, contexto, sem tornar esse ambiente ainda mais caótico? E aqui tomo como exemplo o contexto Brasil, né, não de caos que se volta à destruição criativa, mas de caos que flerta com a inoperância, seja ela estatal ou privada, né, de professores com pouco letramento tecnológico e de alunos nativos digitais que patinam no conhecimento de tecnologias digitais de informação e de comunicação, muitas vezes. Ninguém sabe como vai ser, Saulo. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que a gente está 25 anos dentro da internet e, alguma hora, a gente criou uma disciplina chamada Informática na Educação. Como se fosse possível existir informáticas que são informática na saúde, informática na educação, informática na engenharia. Não, só tem uma informática. Informática que tem fundamentos estabelecidos desde o fim do século XIX na lógica, ali pelos anos 1930, em máquinas, linguagens e teorias, e do ponto de vista de arquiteturas de sistemas e arquitetura de informação, e depois da Segunda Guerra Mundial para cá. E em rede a partir da internet. E no móvel, informatizando as pessoas a partir de 2006, mais ou menos, nos últimos 15 anos. Então, a informática que a gente tem hoje, para a educação ou não, ela existe no formato que a gente tem hoje há 15 anos. E ela é um mutante. Ninguém garante que daqui a 15 anos a gente não vai estar, aspas, interagindo uns com os outros e participando de experiências em rede que vão usar outras plataformas, instrumentos e interfaces completamente diferentes. O que é fundamental é a gente descobrir o seguinte: quais são as fundações para eu fazer, seja a escola digital, o supermercado digital ou o hospital digital? O que, por exemplo, a gente descobriu do ponto de vista de saúde digital? A gente descobriu que se eu for para o médico e ele me apalpa e passa um conjunto de exames, e ele já me viu dentro de uma certa condição, se eu faço esses exames, eu não preciso ir lá voltar para mostrar para ele o resultado
que, aliás, está online hoje, não está mais numa folha de papel, está online, que ele pode ver, e aí fazer uma chamada comigo para me dizer: seu Silvio, a sua situação é essa aqui, 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 e eu vou lhe mandar uma receita digital, na realidade, uma cópia para o senhor e outra direto para a farmácia, para o senhor passar lá e pegar os comprimidos dessa receita e tomar um a cada 8 horas, por exemplo, e voltar aqui, aí sim, para eu lhe ver de novo, daqui a 3 meses. Consulta encerrada. 10 minutos, ele passou uma receita, foi direto para a farmácia. Se eu apertar um botão no meu aplicativo, vem da farmácia para a minha casa, eu não preciso nem ir lá pegar também, porque isso também não é necessário. E nós, eu e o médico, e talvez alguém da minha família que me acompanha, economizamos entre nós três, e mais o tempo da secretária dele, uma cadeira no escritório de 4, um dia completo, somando o tempo de todo mundo, em 10 minutos. Isso é saúde digital. Qual é o equivalente para a educação digital? Qual é a plataforma que a gente usar? A gente usar StreamYard para transmitir aspas, aulas? Uau! Então a gente ia pegar o que não funciona na sala de aula, que é um zumbi, né, de transmissão de conhecimento, vamos dizer assim, como se fosse possível transmitir conhecimento, que não é, todos nós sabemos. E aí a gente vem para a rede, diz: alunos, comportem-se, que agora eu vou falar. I got bad news. Eu dormi metade do meu curso de engenharia. E uma das principais atividades do começo de todo semestre era descobrir a que professores eu deveria prestar atenção, porque a aula prestava. Todos os outros eu dormi. E a maioria deles, isso não é nenhum segredo, eu já disse isso publicamente várias vezes, a maioria deles soube disso logo depois de eu me formar. E, na realidade, eles sabiam sem eu precisar disso. Não, a gente via que você dormia lá. Na realidade, a gente via quem eram os alunos que dormiam. E dormiam. E, de alguma forma ou de outra, eles se desconectavam. Eu era um deles. Né? E aí você vai querer que eu fique em casa prestando atenção? Não é nem que eu vou botar uma carinha fake minha para prestar atenção na aula. É que eu vou ficar aqui, mas vou ficar fazendo outra coisa. E esse é que é o ponto. A gente precisa descobrir como engajar as pessoas. Tem uma má notícia nesse negócio de engajamento. Tem uma pesquisa que foi feita o ano passado, Sal, publicada o ano passado, 2022, foi feita em 2021, levaram um tempo para sistematizar. Você sabe qual é o grau de engajamento das pessoas com o trabalho no mundo? Rapaz, se eu tenho uma real noção, é bem baixa, né? Não sei precisar quanto de número, em número. Número, Saulo, é 16%. Só 16% das pessoas estão engajadas com o trabalho no planeta Terra. No Brasil, é 14%, 2 pontos abaixo. Então, basicamente, é o seguinte: 86% dos seus funcionários, em qualquer lugar, você que está vendo a gente aqui agora, está trabalhando só para pagar boleto. Uma pessoa, eu acho que os seres humanos, eles nunca desconfiaram que não estavam no topo da cadeia alimentar. Quem está no topo da cadeia alimentar são os boletos. Os seres humanos são animais perseguidos por boletos. Então, para reagir a isso, você precisa ter meios. E você consegue trabalhando. Infelizmente, se a gente arredondar o número, só 15%, 15 em cada 100 das pessoas que trabalham estão engajadas. Agora, tem uma curiosidade com isso. Tem uma pesquisa feita pelo Gallup, nos Estados Unidos, que infelizmente faz tempo que ela não é repetida, a última, que foi publicada em 2014, que mostra mais ou menos o seguinte: no começo do ensino fundamental, 95% dos alunos estão engajados com a escola. Tudo é novidade. Você está aprendendo um monte de coisa, inclusive a se comportar em sociedade. No fim do ensino fundamental, só 15% dos alunos, no fim do ensino médio, aliás, desculpa, fim do ensino médio, só 15% dos alunos estão engajados com a escola. E vem a ser, talvez, os mesmos 15% que estão engajados com o trabalho depois. Ou seja, a gente precisa de uma reforma social. Do jeito que o trabalho está, com as pessoas sendo usadas como fossem máquinas, por hora de trabalho, e você ainda cobra lealdade delas. Não, porque é a cultura do meu negócio. Como assim? Eu estou aqui só para pagar boletos. Pô. Se me derem qualquer coisa melhor, eu saio daqui e vou fazer em outro lugar. Então, não adianta a gente
achar que sabe como fazer um negócio digital, uma saúde digital ou uma escola digital. A gente está aprendendo. Tem um estudo muito interessante feito na Alemanha por uma rede de universidades alemãs que começa dizendo o seguinte: a universidade, e eles falam digital lá na época, não tinha o conceito de digital ainda. A universidade digital não existe. Ela será criada por aqueles que estão agora experimentando as múltiplas formas de criar processos, métodos, experimentos, laboratórios, que são uma combinação do físico, do digital e social, que podem ser feitos, podem ser realizados a partir de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, potencialmente de forma assíncrona, por pessoas que estão a partir da criação de conflitos criativos, construindo conhecimento coletivo. Criar conflitos criativos não é uma briga, não é uma arenga, é um conflito criativo. Como é que a gente resolve isso aqui? Cada um pega uma teoria e tenta resolver para ver que há múltiplas soluções, para acabar com dogmas. Quase nenhum problema da sociedade, e eu diria mais radicalmente, nenhum problema da sociedade tem uma solução única. Tem problemas teóricos de física, de química, de matemática, de algoritmos, que têm uma solução única que é ótima. Mas qualquer coisa social tem várias formas de resolver. E pior, qualquer coisa teórica que está embutida numa ferramenta tem múltiplas formas de ser usada de forma subótima na sociedade. Né? Se a gente usa esses conflitos criativos, que podem ser criados deliberadamente, com método, para criar as oportunidades de aprendizado, vão construir conhecimento coletivo, que é um dos maiores problemas da humanidade hoje, se a gente pensar bem, Sal. Porque você veja, a gente está muito separado entre pessoas que creem que tal coisa é realizada de um jeito e pessoas que negam isso peremptoriamente. E pessoas que entendem o que é o método científico e quais são os seus problemas, porque na prática nada é perfeito e a ciência não é um ambiente de achar respostas, a ciência é um ambiente de fazer perguntas sobre problemas da realidade e tratar as soluções de forma aproximada. Porque senão, eu e você tínhamos vindo para o trabalho a cavalo hoje, ou talvez a pé. Tem uma época na história da humanidade que a gente não tinha domado os cavalos. A gente andava a pé. Uma das grandes mágicas, por exemplo, do desenvolvimento industrial e social foi a bicicleta. Eu posso aumentar dramaticamente o meu raio de mobilidade sem precisar de um animal para me carregar. Bicicleta é uma evolução do cavalo. A bicicleta é um cavalo que não come, só tem duas rodas. Eu sou o motor, eu carrego a bicicleta para qualquer lugar, boto na minha garagem, subo com ela no elevador e assim por diante. A bicicleta mudou o nosso entendimento do mundo próximo. E mesmo assim, a gente não vai trabalhar com ela hoje, né? A gente vai de metrô, de trem, de carro, de ônibus, um bocado de coisa. Então, o mundo evolui. Não há dogmas estáveis no tempo, nem para certas leis absolutamente fundamentais da física sobre como o universo funciona. Nosso entendimento está mudando o tempo todo, à medida que o nosso arsenal de teorias, de experimentos de laboratório, de instrumentos de observação muda. É isso que a gente tem que fazer para descobrir, ao invés de inventar, qual é a educação que a gente devia ter no mundo digital, para o mundo digital e usando o mundo digital para habilitá-la. É absolutamente inútil, na minha opinião, as escolas ou os sistemas educacionais negarem o mundo em rede, negarem a existência da Wikipedia. Ah, mas a Wikipedia é imprecisa. Certo? Me mostra aí um dicionário que não é. Me mostra uma enciclopédia. Me mostra um livro didático que não é. Certo? A Wikipedia é imprecisa, mas ela é em rede. Uma parte significativa do conhecimento que está lá foi validado por milhares de pessoas. Cada item. Que foram lá, que deram opinião, não é assim isso, cientistas envolvidos, assim por diante. Se você tiver dúvida, aí você procura em várias línguas, põe no translator. Quando era que na escola,
entrei na escola em 1960, quando é que eu ia imaginar que ia ter tradutores online hoje para pegar um texto em alemão, botar lá, e depois pegar um texto em inglês, botar lá também? Esses dois pedaços da Wikipedia aqui, escrito por gente completamente diferente, concorda com isso. E é claro que a gente tem que exercitar nessa escola digital a nossa capacidade de julgar, olhar para alguma coisa e dizer eu concordo com isso ou não e por quê. E não porque eu vou discordar, porque eu quero discordar, porque eu acho que não faz parte do meu universo de possibilidades para a existência ou não de coisas. Porque tem fatos e dados. Claro, eu estou dizendo isso agora porque, para completar essa história, a rede confundiu muito isso, né? De repente, a gente passou de um regime de certeza, porque eu tinha escassez de informação, para um regime de abundância e abundância de informação, onde eu tenho incertezas de todos os tipos. Onde as pessoas chegam para a gente e dizem, não, mas está uma notícia publicada na internet, eu digo, certo, mas publicada na internet onde? Porque se for publicada na internet, no Financial Times, por exemplo, eles têm um conselho editorial que não publica qualquer coisa. Se for publicado em certos outlets de informação que a gente tem no Brasil, aí é outro negócio completamente diferente. E a internet, de resto, em especial o WhatsApp, você não pode confiar. As pessoas vão ter que aprender isso. Tem sobre esse negócio de escola digital, para terminar, tem um texto, um livro chamado Rainbow's End, Fim dos Arco-Íris. Foi escrito por Vernor Vinge, um cientista da computação e, aliás, é um inventor da ideia da singularidade, né? O ponto a partir do qual inteligências artificiais acumularam tanto conhecimento que a gente não consegue mais acompanhar o que elas sabem. Uma coisa teórica sobre a competição máquinas e humanidade, vamos dizer assim, né? Nesse livro de Vinge, a primeira coisa que as pessoas aprendem na escola, quando entram no Fundamental 0, né, com 5 anos de idade, é a usar máquinas de busca, que era o que a gente talvez devesse começar a fazer. Primeira coisa que você faz na escola, máquinas de busca. Procurar o endereço da sua casa. Você já está usando smartphones quando chega na escola. E no caso do Brasil, a sociedade quase toda. Se você não for parte de um grupo que não tem meios para ter smartphones, está aí uma boa oportunidade de você ser apresentado a smartphones. Inclui tecnologia no processo. Primeira aula, procurar o endereço da sua casa. Achar um mapa, saber o que é um mapa digital e navegar nele. O que a gente tem que aprender? Beabá, bebê, bebê. Não tem que aprender isso necessariamente. Eu não estou dizendo que não tem que aprender, mas não tem que ser a primeira coisa para aprender. Talvez a primeira coisa seja descobrir que há um botão em Google que você pode apertar no botão do microfone. Microfone. Esse é o microfone. Pergunta alguma coisa aí para ele. E por que assim? Como é que escreve casa? Como escreve casa? C-A-S-A. O que é um C? É uma meia bolinha assim, um meio círculo. O que é um A? É uma bolinha com uma perninha. Bom, tá aí um método de alfabetização baseado em busca vocal. Eu estou dizendo que a gente deveria usar isso? Não estou dizendo que a gente deveria usar isso. Mas a gente não pode descartar isso de cara, porque é isso lá embaixo que as pessoas estão aprendendo, independentemente da escola. O maior problema da escola legada que vem da Revolução Industrial no universo digital é a sua obsolescência ao ponto de pós-comoditização. Não é que ela vai ser uma commodity, é que ela vai ser completamente inútil se ela não subir para o nível que as pessoas já entendem de mundo quase sozinhas e em rede, obviamente, ao seu redor. Muito bacana, professor. O senhor me fez lembrar agora dos meus filhos. Eu tenho 3, né? E a pequenininha está aprendendo a ler. Eu vou usar essa técnica com ela que o senhor falou. Vai lá. E outra, o meu filho, ele já nem entrou no ensino, no fim do ensino fundamental, ele já está totalmente desmotivado com a escola, viu? Só vai lá para jogar bola. Já está fora do negócio do galo. Você tem que voltar para a escola para descobrir como é que a escola vai criar oportunidades de engajamento. Na minha opinião, numa era de atenção parcial contínua, o tempo todo a gente está prestando atenção a múltiplas coisas, uma fração da nossa atenção,
O maior problema que a humanidade tem hoje é engajamento, em seja lá o que for. Pois é. Professor, a gente já está se encaminhando para o fim aqui do nosso programa, professor. Se inovar é mudar o comportamento, o senhor costuma sempre dizer isso, né, nos seus textos, enfim. Por onde começar a mudar a educação nesse país? De modo que a gente tenha negócios, estratégias de conhecimento que caminhem em paralelo com transformações contextuais. Quais ou quem seriam os agentes, né, que conduziriam a educação para este ambiente digital descrito pelo senhor nos seus textos, professor Silvio Meira? A única alternativa é todo mundo se envolver. Nos lugares no mundo inteiro onde a educação mudou, e mudou estruturalmente, mudou como sistema de um país inteiro, todo mundo se envolveu. Não adianta dizer, esse é um problema do governo. O governo não vai conseguir fazer isso sozinho, né? Porque na hora que você disser, nós vamos mudar aqui como é que a escola funciona e nós vamos aumentar a responsabilidade dos pais, por exemplo, será que os pais querem fazer isso? Será que eles podem ser convencidos a fazer isso? E como eles podem ser convencidos a fazer isso? Se eu disser que o novo papel do professor na escola digital é desenhar oportunidades de aprendizado, ao invés de repetir indefinidamente páginas de livros, como é que a gente faz com que os professores mudem o seu entendimento de mundo para vir a fazer isso? Se a gente disser que a escola é aberta e que os pais deveriam participar também dos processos de aprendizado, né? Você pega, por exemplo, mas na minha casa não tem ninguém que me ajude para nada digital, porque meus pais não entendem nada disso. Se os seus pais não entendem nada digital, eles estão excluídos da sociedade. Eles não conseguem marcar um agendamento de uma vacina aqui no Recife, por exemplo. E a marcação é todinha digital, é um serviço público essencial, só existe com marcação digital. E eles estão excluídos dos processos de tomada de decisão numa sociedade que é cada vez mais digital, num número muito grande de comportamentos. Então, o ponto é, a gente só vai mudar se todo mundo se envolver. Porque, talvez, educação, muito mais do que saúde, muito mais do que segurança, é o sistema operacional fundamental da sociedade. É lá que a gente programa, como eu disse no começo, as pessoas para participarem da sociedade. Agora, quanto tempo vai levar? E aí é que está. Se a gente não dedicar uma geração inteira a mudar como é que a educação funciona, ela não muda. Você tem que começar pela borda, criando experimentos, não pilotos. Pilotos não servem para quase nada. A maioria dos pilotos, o Brasil é o campeão mundial de pilotos da educação. A gente tem prêmio para tudo aqui. Sala de aula, projeto de escola, tudo que você quiser. Agora, a maioria dos pilotos que a gente faz na educação no Brasil, eles podem servir como oportunidades de criar excelência, mas eles não são de referência. Qual é a diferença entre os dois? Uma coisa excelente está lá no topo das avaliações, quando a gente mede resultado, qualidade, performance, assim por diante. Quando é que ela vira de referência? É quando eu posso copiar. Para eu poder copiar, ela tem que funcionar em escala, tanto do ponto de vista organizacional, tanto do ponto de vista da rede, e principalmente do ponto de vista econômico. Eu vejo um monte de pilotos que o cara diz, isso aqui é fantástico. Mas quanto é o custo por aluno? Não, se a gente pegar isso aqui e botar o custo por aluno do sistema inteiro, a gente precisa 10 vezes a verba que a gente tem para a educação no Brasil. Não vai funcionar. Então, a gente tem que, ao invés de fazer pilotos, fazer experimentos. Fazer experimentos limitados, em contexto delimitado, do que é possível mudar e em que tempo mudar e com que agentes mudando durante o tempo. Porque esse processo de mudança é um processo de inovação. Você vai mudar o comportamento dos professores, dos pais, dos gestores, dos financiadores da educação e dos alunos. Para os alunos não vai fazer muita diferença. Pelo seguinte, porque se for alguma coisa que engaja, por exemplo, como é que você usa jogos para ensinar física? Não é com as pessoas jogando o jogo e tentando entender a física do jogo. É com as pessoas escrevendo o jogo, escrevendo o código do jogo e tendo que programar as leis da física. Uma bola de futebol dentro do jogo, se você não programar as leis da física na bola, todo mundo que toca nela, ela sai que nem um foguete, ou fica parada. Porque não tem leis para reger aquilo. Então, quando a gente olha para qual é o papel que o virtual pode ter, junto com o concreto no processo de aprendizado, eu posso simular a realidade dentro do virtual e a minha bola no jogo de futebol que eu programo com meus alunos, ela pode simular a realidade, embutindo na equação que desenha a bola as equações da física dentro do jogo. Aí fica mágico, porque eu vou aprender física criando um jogo que eu vou jogar. Se você botar um campeonato entre jogos,
qual é o melhor jogo, qual é a melhor bola simulada dentro do jogo. De repente você tem centenas, milhares, dezenas de milhares de adolescentes engajados para ver quem faz a melhor bola, porque tem uma competição natural nessa faixa de idade. Agora, eu estou falando aqui de um pequeno experimento. Será que isso funciona? Será que isso funciona em escala? Será que isso funciona para todos os tipos de escola, em todos os tipos de lugares? Será que a gente vai ter professores suficientes para isso? A gente tem que experimentar. Não adianta tentar transformar sistemas sociais na base de Big Bang. As sociedades, como um todo, do ponto de vista de Big Bang, elas mudam por causa de três coisas: grandes acidentes naturais, mega terremoto, furacões de grande porte que destroem regiões inteiras e coisas do tipo. Guerras civis ou guerras mesmo, externas contra terceiros, que eliminam uma parte considerável da população. E pragas que também eliminem uma parte considerável da população, porque isso força um rearranjo da rede de atores econômicos. E aí você tem mudanças de grande porte. Mas você sentar assim e ter um projeto para mudar o Sistema Nacional da Educação do Brasil, para que ele tenha um novo tipo de impacto, um novo tipo de escala, e crie um novo tipo de agente resolvedor de problemas na sociedade, você tem que estar preparado para começar aos poucos, pelas bordas, e gastar muito tempo fazendo isso. Eu acho, em particular, que se a gente tentasse fazer isso, com calma, com tempo, a gente mudaria o sistema educacional do Brasil, o fundamental, o médio e o superior, em 25 anos. Com calma, indo pela borda, com tempo para fazer as coisas. Com pressa, a gente vai mudar nos 250 anos, que é uma história paradigmática da filosofia budista. Né? Um aprendiz chega para o mestre e pergunta, na realidade diz: mestre, eu queria saber tudo o que o senhor sabe, em contexto, para poder ajudar as outras pessoas. O mestre dá uma parada, pensa e diz: eu acho que você vai precisar de uns 10 anos para fazer isso. Aí o aprendiz, aperreado e apressado, diz: mas mestre, eu não tenho tanto tempo assim. Eu tenho pressa em ajudar as pessoas. Eu, na realidade, quero fazer o mais rápido possível. Quanto tempo eu preciso mesmo? Eu disse: bom, com muita pressa, aí você precisa de uns 50 anos. É esse o problema da educação no Brasil. Com pressa e devagar, a gente resolve nos 25 anos. Desesperado para resolver nos próximos 5, a gente resolve nos 250 anos. É isso. Bacana, professor. E como última pergunta, e aí tem muito professor que escuta a gente, né? A nossa rede de professor é grande. Quais são as competências, habilidades que o professor precisa ter para esse novo ambiente digital, professor, para a escola digital? 3. Primeiro, como professor nesse espaço físico, digital e social, a gente precisa aprender a desaprender. Um bocado de coisa que a gente sabe e vem de um espaço onde a gente foi formado, uma escola autoritária, monológica, que não funciona mais. Tem outra coisa que a gente precisa fazer, que é a segunda, que é reaprender. Um bocado de coisa que a gente soube no passado distante, como acolher e entender as pessoas, a gente deixou de saber e precisa voltar a saber, para a escola ser um lugar que acolhe as pessoas com as suas dificuldades. Então, o primeiro é desaprender, o segundo é reaprender. E o terceiro é aprender. Aprender, por exemplo, que não há professores, só há aprendizes. O grande professor, na realidade, não só para ele, mas para todos os seus alunos e para a sociedade, é aquele que o tempo todo se faz uma única pergunta: o que é que eu não sei sobre aquilo que eu acho que sei? Seja você puramente um graduado ou um leigo que virou professor, um mestre, um doutor ou um professor emérito. Se você não tiver uma desconfiança fundamental de que tudo o que existe ao seu redor ainda está lá para ser aprendido e o que você aprendeu até agora foram só as bases para desconfiar do que você sabe e procurar aprender o que você não sabe, você não é professor.
E isso é um paradoxo. Os grandes professores. Na realidade, eu acho que os únicos professores são aqueles que não se consideram professores, se consideram aprendizes. E sempre aprendendo, a gente finaliza o Papo no Auge de hoje, episódio número 100, que trouxe a voz potente e poderosa, gigantesca do professor Dr. Silvio Meira, o idealizador do Porto Digital, do César, cientista-chefe da TDS Company. Professor Silvio Meira, gratidão demais por sua fala tão abalizada, né? Uma fala importantíssima nesses tempos tão pujantes de tecnologia, de mudança, professor, que a gente possa ser a mudança no mundo. Gratidão demais, tá? Muito obrigado, foi um grande prazer. Eu tenho um blog, silvio.meira.com. Nesse blog tem um texto, é só vocês aparecerem lá no silvio.meira.com, não tem BR no fim, e procurarem um texto chamado Rupturas, Atuais e Futuras no Ensino Superior. Eu fiz para a universidade, mas ele pode ser generalizado para todo o sistema de ensino. Eu acho que a gente está num momento de ruptura, nós, professores, deveríamos ser professores disso. Rupturas. Que é isso que acontece o tempo todo nas sociedades, principalmente agora. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, professor, muito bom o nosso Papo no Auge de hoje, né? Lembra vocês que nos escutam, além do Papo no Auge, estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, na rádio da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Estamos também nos agregadores de podcast, no YouTube. Não esqueçam de avaliar o nosso programa nos agregadores de áudio, é muito importante para que a gente continue escalando nosso conteúdo na rede. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios, fiquem com a gente por mais 100, 200 episódios, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa, valeu!